Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao programa Diálogo Ecumênico número 5, que vai ao ar toda sexta-feira pela Rádio Fonte e depois é reprisado no YouTube pelo canal Palavra e Canto. Esta semana, mais especificamente no dia 31 de outubro, nós recordamos os 507 anos da Reforma Luterana, da Reforma Protestante do século XVI. No Diálogo Ecumênico número 2, nós falamos do cisma do século XI, que dividiu a igreja entre a igreja do Oriente Ortodoxo e igreja do Ocidente, a igreja católica apostólica romana, como a gente conhece por aqui. Quase 500 anos depois, houve uma segunda divisão na igreja do Ocidente. Através de Martinho Lutero, começou um movimento que deu origem às chamadas igrejas protestantes, a luterana, metodista, anglicana, reformada, e por aí foram surgindo outras. Assim como no caso dos ortodoxos, o diálogo da Igreja Católica com os protestantes só começou a acontecer após o ano de 1960, primeiramente com João XXIII e depois com Paulo VI. Paralelamente, o movimento dos focolares começava nos anos 60 uma aproximação com as igrejas não católicas. Vamos ouvir Chiara Lubich falando um pouquinho da origem do movimento e depois como o movimento se expandiu para as igrejas não católicas. Vamos ouvir essa gravação. Chiara Lubich nasceu em Trento em 1920. Aos 23 anos, consagrou a sua vida a Deus. É o evento que está na base da gênese e do florescimento de um dos mais vastos movimentos eclesiais do nosso tempo, o movimento dos focolares. A aventura dos focolares tem início no contexto da Segunda Guerra Mundial. Víamos que também os nossos pequenos ideais se desfaziam. Fomos colocadas diante da realidade de que tudo desmorona e que tudo é vaidade das vaidades, como diz a Bíblia. Porém, dentro de mim parecia que alguém me dissesse: será que existe um ideal que não desmorona? Será que existe? Eu disse isso às minhas primeiras companheiras. Sim, existe. É Deus. Façamos de Deus o ideal da nossa vida. Deus, que naquele momento se manifestou a nós como amor, e nós acreditamos no amor. Em poucos meses, floresceu em Trento uma comunidade segundo o modelo dos primeiros cristãos, cujo único vínculo é o amor evangélico, caracterizado por uma comunhão total de bens espirituais e materiais. É uma vida contagiante que rapidamente se difunde além da pequena cidade de Trento e é acolhida por pessoas de todas as regiões da Itália e da Europa. A partir de 1959, supera também as fronteiras europeias. Trata-se de uma experiência radicalmente comunitária, conforme aquela unidade desejada por Cristo, da qual Chiara Lubich e a sua obra se sentem chamadas a ser testemunhas da unidade no mundo. Logo, a espiritualidade da unidade penetra também em outras igrejas e comunidades eclesiais. No mundo ortodoxo, anglicano, luterano, reformado, dando vida ao que foi definido o ecumenismo do povo. Bacana, né? Mas será que esse ecumenismo do povo citado no vídeo está de acordo com a doutrina da igreja? Será que ele tem alguma base bíblica que realmente o fundamente? Em 2020, a focolarina Sandra Ferreira, participando de um evento da Semana de Oração pela Unidade, foi indagada sobre se havia alguma base, algum fundamento para a prática ecumênica. Em sua resposta, ela disse que havia 3 fundamentos: o fundamento bíblico, o teológico e o antropológico. Aqui, por falta de tempo, nós vamos ouvir apenas ela falando do fundamento bíblico para o ecumenismo. Vamos ouvir, é bem interessante. Sandra, eu já ouvi muita gente dizer, mas esse negócio de ecumenismo não tem muito fundamento. Isso aí é invenção da igreja tal, é invenção daquela outra igreja, isso aí não tem fundamento bíblico. Eu tenho minhas dúvidas. O que você tem a dizer sobre isso, Sandra? Quais os fundamentos do ecumenismo? Quando a gente fala de fundamentos de alguma coisa, nós estamos querendo dizer justamente base que sustenta
esse discurso, esse assunto, aquela realidade, não é? Então, o ecumenismo, eu diria que ele se assenta sobre 3 fundamentos, né? Um fundamento bíblico, um fundamento teológico e um fundamento antropológico, né? O fundamento bíblico é muito claro, né? Já falamos um pouquinho também disso. O próprio Jesus morre para nos reunir com Deus e entre nós. União que tinha sido rompida por causa do pecado. Esse Jesus, antes de morrer, diz ora ao Pai, quase em um tom tão solene, como se ele quisesse nos deixar um testamento, né? São as suas últimas palavras dirigidas aos seus discípulos, que ele ora ao Pai pedindo: Pai, que todos sejam um, né? Portanto, eu acho que é bastante explícito, né? Depois, logicamente, ao longo de todo o Novo Testamento, nós vemos como todos os apóstolos, São Paulo, São Pedro, São Tiago, os vários escritores do Novo Testamento estão sempre ali a lembrar a importância dessa unidade, dessa união entre os cristãos, né? Temos muito presente, às vezes, que São Paulo admoesta os cristãos de várias comunidades, né? Os repreende até, né? Quando diz, mas escuta, vocês, eu vejo falar que tem um grupo que fala, eu sou de Apolo, outro que sou de Cefas, eu que sou de Paulo. Por acaso é Paulo, é Cefas, é Apolo que morreu por vocês? Não, é Cristo. Então, nós somos todos, mesmo de comunidades diferentes, de igrejas diferentes, mas somos todos progenie, que é Cristo que morre por nós para nos unir em uma única igreja. Esse fundamento bíblico, depois João, então, nossa, quantas palavras nós encontramos, quantas advertências. João, que na sua primeira carta nos afirma, nos revela, né, essa fé. O Deus que Jesus veio nos revelar é um Deus que é amor. Deus é amor. E quem não ama, não permanece em Deus, né? Se nós dizemos que amamos Deus, mas não amamos nossos irmãos, somos mentirosos. A verdade não está conosco. Essa atitude ecumênica de acolhida, de querer realmente nos tratar como irmãos, porque de fato o somos, o bíblico bem explícito. É isso, gente. Como disse a Sandra, a atitude ecumênica de acolhida, de nos tratarmos como irmãos que realmente somos, tem um fundamento bíblico bem explícito. Por isso, nós podemos afirmar que a unidade dos cristãos está no centro da vontade de Deus para a sua igreja. E é por isso que nós vamos encerrar a primeira parte desse programa, ao invés de combater ou de atacar os irmãos das outras igrejas, vamos nos unir a eles cantando o chamado Hino da Reforma, Castelo Forte, uma canção escrita pelo próprio Martinho Lutero lá no século XVI. Ela vai ser cantada aqui pelos irmãos da Igreja Presbiteriana de Alphaville de São Paulo, num arranjo mais moderno, bem contemporâneo. Com vocês, então, Castelo Forte e os irmãos da Presbiteriana de Alphaville. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra.
Estamos de volta para a parte final do nosso programa de hoje e eu queria começar lembrando o Concílio Vaticano II, que modernizou e deu novos rumos à Igreja em todo o mundo. No site do Vaticano eu encontrei um texto bem interessante que eu queria ler para vocês. Está escrito o seguinte: um dos frutos do Vaticano II é o Decreto Unitatis Redintegratio, que é uma espécie de carta magna católica do ecumenismo, porque estabelece as bases doutrinais e as orientações pastorais para o diálogo ecumênico dentro da Igreja Católica. O documento apresenta a restauração da unidade dos cristãos como um dos principais objetivos do concílio, frente ao escândalo, à contradição e ao prejuízo que é a divisão da una e única Igreja de Cristo. Fala do movimento ecumênico como obra do Espírito Santo e explicita a finalidade do ecumenismo: propor a todos os católicos os meios, os caminhos e os modos para a prática do ecumenismo dentro da Igreja. Esse é, portanto, o ensino oficial da Igreja. É muito triste quando a gente percebe que ainda há sacerdotes e alguns movimentos que se opõem, que combatem não só o ecumenismo, mas como a própria doutrina da Igreja. No mesmo evento em que a Sandra Ferreira falou sobre as bases do ecumenismo, eu fui convidado para responder a seguinte pergunta: o que é o ecumenismo? E eu queria compartilhar com vocês a resposta que eu dei 4 anos atrás, lá em 2020, no meio da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Vamos ouvir. Agora a gente vai lá para o Rio de Janeiro com o nosso amigo pastor José Roberto, lá da Igreja Presbiteriana Unida, do Rio de Janeiro. Olá, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras da nossa caminhada cristã. Meu nome é José Roberto, sou pastor aqui no Rio de Janeiro, da Igreja Presbiteriana Unida. Queria compartilhar com vocês um fato que aconteceu comigo há pouco mais de 10 anos. Eu fui convidado pelo pessoal da TV Canção Nova para participar de um debate sobre ecumenismo. E eu não sabia, quando cheguei na hora, o programa era ao vivo. Fomos convidados eu e o padre Antônio José, que é o diretor espiritual da Renovação aqui no Rio. Assim que abriu o debate, a gente não tinha tempo de ensaiar nem de corrigir, porque era ao vivo, a mediadora me pergunta: pastor, vamos começar com o senhor, que é o nosso convidado. O que é o ecumenismo para o senhor? Olha só, gente, uma pergunta simples para abrir o debate e eu confesso que eu fiquei muito inseguro, porque eu não tinha pensado naquele momento numa definição para ecumenismo. Eu não sabia se dizia que era uma corrente teológica, era um movimento eclesial, era uma tentativa de unificação de igrejas, eu não tinha uma definição técnica. Então, de improviso, na hora, eu tive que falar: ecumenismo é uma maneira de viver a fé. Ecumenismo é um estilo de vida de um cristão que reconhece os outros irmãos como membros do corpo de Cristo como ele, os aceita como irmãos e como irmãs, apesar de diferenças doutrinárias, apesar de serem igrejas diferentes. Eu me lembrei de um testemunho de um pastor argentino que era profundamente fechado para o ecumenismo, mas com muita pressão aceitou um convite para participar de um encontro ecumênico. E quando ele chegou no encontro ecumênico, ele viu sacerdotes, freiras, leigos, jovens católicos louvando em comunhão com os irmãos, com a palavra. E ele falou assim: se Deus aceitou essas pessoas como filhos, eu não posso rejeitá-los como irmãos. E aí ele mudou o seu estilo de vida e passou a viver o ecumenismo como uma realidade para ele. Nós sabemos que na Igreja Católica ainda há muitos que pensam assim também, que evangélicos ou protestantes não são irmãos de verdade, são amigos fraternos ou potencialmente irmãos. E eu queria pedir que você orasse a Deus para que, se você ainda pensa assim, ele abrisse o seu coração. Porque todos somos membros do corpo de Cristo. Não importa se a gente é o coração ou o pulmão, se a gente é o intestino, se a gente é uma unha pequena, uma coisa que a gente só dá valor quando perde. O importante é que você faz parte do corpo. Você não é o corpo de Cristo, você faz parte do corpo. E a sua igreja, e as outras igrejas, e os outros irmãos fazem parte do corpo de Cristo com você. Faça do ecumenismo não um mero ato de intolerância, de aceitação do errado, do inferior, mas faça do ecumenismo seu estilo de vida cristã. E você vai ver como você vai produzir muito mais frutos, não só dentro da comunidade, mas como também na sociedade onde a gente vive e precisa testemunhar que nós todos somos um, a fim de que o mundo creia. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. É isso, gente. Se você é católico e quer estar em comunhão com a Igreja e com o Papa, pratique o ecumenismo. Se você é evangélico e percebe que não está mais na Idade Média nem no século XVI, você deve praticar o ecumenismo.
Para encerrar o programa de hoje, eu queria compartilhar com vocês um evento que aconteceu em 1986. A comunidade cristã ABA de Curitiba reuniu para a gravação de um DVD diversos cantores evangélicos. Dentre eles, Asaf Borba, Ademar de Campos, Nívia Soares, Tirso de Melo, Cristi Tristão, Daniel Souza e vários outros. Eles cantaram a música Família de Deus, que é uma canção que reúne em sua letra trecho da carta de São Paulo aos Efésios e aos Coríntios. Antes de cantar a música, Asaf Borba disse um texto muito bonito que eu queria compartilhar com vocês. Ele disse: o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. E Ele tem chamado a nós, a sua igreja, para sermos essa família. Família de irmãos, de irmãs, família segundo o seu propósito, vivendo em amor. Nós somos esta família, somos chamados para ser este povo, este corpo, para sermos um lugar de bênção, um lugar de relacionamento, um lugar de amor, de vínculos, de juntas, de ligamentos. Nós somos esta família e por isso nós celebramos uns com os outros, como amigos, como irmãos, como companheiros de ministério, de aliança, construindo e edificando juntos o corpo de Cristo. Vamos ouvir então Asaf Borba e todo aquele grupo de cantores e cantoras cantando para nós Família de Deus. Preste atenção na letra. Somos como família de Deus, escolhidos para sermos seus filhos. Nele nós temos herança, a glória de Cristo Jesus.
Vem, somos teu corpo, Senhor. É isso, gente. E ouvindo famílias de Deus, vivendo esse clima de irmãos e de irmãs, filhos do mesmo Pai, unidos pelo sangue de Jesus, guiados e motivados pelo Espírito Santo, a gente termina o diálogo ecumênico de hoje. Semana que vem, se Deus permitir, a gente está de volta, trazendo um novo aspecto, uma nova visão sobre o ecumenismo dos nossos dias. Fica na paz, Deus te abençoe, saudações ecumênicas e até a próxima.